Desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen, a referência do Sukuna é sobre a lenda de Ryomei Sukuna na história. A gente pode observar que durante todo o mangá de Jujutsu Kaisen, a gente tem essas referências sobre essa grande lenda do Japão, né? Essa figura meio que de duas faces sobre essa questão relacionada a Ryomei Sukuna. Mas, fazer o paralelo do vilão com o Sukuna da lenda, faltava uma peça para o personagem. A gente observa que ao longo dos capítulos, ao longo do passar do mangá, o Gege ele vai revelando para nós algumas imagens, algumas cenas do Sukuna antigo. E a gente começa a pensar que faltava ali algumas expectativas, algumas questões para representar 100% do Sukuna da lenda. E talvez, pelo que parece, o Kenjaku criou o Itadori para cumprir esse requisito. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, essa semana nós não temos capítulo de Jujutsu Kaisen, mas temos uma teoria aqui, ó, que tá afiadíssima. A gente tá fazendo alguns paralelos relacionados ao mangá de Jujutsu Kaisen, né, e a forma como o Sukuna foi introduzido na história, e também sobre algumas questões para montar esse quebra-cabeça sobre a origem do personagem e a formatação sobre a lenda do Sukuna. Esse paralelo bem completo e também sobre por que o Itadori foi criado pelo Kenjaku. A gente vai discutir sobre essas questões logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos, a gente tá quase lá, e compartilha também esse vídeo com seus amigos, porque tem detalhes muito importantes pra gente falar de Jujutsu Kaisen por aqui ainda. Vamos lá, né? Desde quando o Kenjaku começou a mostrar o seu plano no mangá, parece que tudo tem acontecido conforme a sua vontade, né? Ele move uma coisa, parece, nossa, ele está movendo aquilo e é tudo da forma como ele planejou. Aí ele vai para um lado, a história está indo para aquele lado porque o Kenjaku planejou dessa forma, planejou desse jeito. A história vem para cá, aí a gente pensa, caraca, o Kenjaku é um gênio, ele pensou dessa forma, desse jeito, para conseguir chegar naquele ponto. Só que durante o mangá, a gente percebeu que em alguns momentos o plano do vilão falhou. Nesses 1000 anos que ele tem seguido para poder colocar o seu plano em prática, né, ou mais de 1000 anos que ele tem tentado colocar o seu plano em prática, ele acabou falhando em alguns aspectos do seu plano. Ele deu para nós 2 exemplos de quando o seu plano foi pro zaralho. Uma vez ele foi derrotado por um usuário de 6 olhos em infinito. Ele até mesmo comenta isso, né, dizendo que ele acabou sendo derrotado, né, porque ele achou que poderia acabar com alguém da família Gojo, só que a pessoa morreu e assim já nasceu os 6 olhos, já foi passado para outra pessoa e logo ele foi derrotado. Então ele aprendeu nesse momento que alguém da família Gojo com 6 olhos e com infinito não pode ser morto, mas sim tem que ser selado para que os 6 olhos não nasça em outra pessoa. E ele também falhou nos seus experimentos com fetos amaldiçoados. Ele mesmo fala pro Chozo que esperava grandes coisas ali dos personagens, esperava grandes situações ali deles, mas acabou falhando. E tudo isso através dos seus experimentos com Chozo e seus irmãos. E por mais que seus planos tivessem falhados, a gente percebe que o Kenjaku ele é incrível por conseguir passar por cima das dificuldades e se adaptar às mudanças rapidamente. Eu acho que é aqui que é a pegada, né? Aqui que é o ponto da conclusão do Kenjaku sobre por que parece que ele sempre está
na coordenada de tudo, né? Como ele está conseguindo coordenar todas as situações, como tudo parece estar de acordo com o seu planejamento. Na verdade, não é porque tudo parece que está ao seu favor, mas é porque ele tem uma facilidade gigantesca para se adaptar. Já que ele tá vivo há sei lá quantos anos, então ele já pensou em 1 milhão de possibilidades sobre o que pode acontecer e o que não pode acontecer. E o ponto crucial também para poder se adaptar a essas mudanças. O que me leva a questionar sobre um plano, sobre uma mudança em seu plano. E se o plano inicial do vilão, na verdade, ali no capítulo 1, não fosse o Itadori para comer o dedo do Sukuna, mas sim o Megumi? Por que eu tô questionando isso, né? Por que eu tô realmente pensando nessa possibilidade? Eu vi que muitas pessoas não curtiram um pouco essa parada do Megumi ele ser tão adaptável ao dedo do Sukuna, né? Aos 15 dedos, né? A energia, o poder dos 15 dedos do Sukuna de uma vez, da mesma forma como o Itadori vem tomando essa proporção ao longo do tempo. Ai, amor, pelo amor de Deus, cara. Que susto, cara. Então é visto na história que o Kenjaku ele plantou aquele dedo na escola para atrair maldições. Com isso, os feiticeiros sentiriam a energia do Sukuna e para lutar contra uma maldição forte, o Megumi teria que comer o dedo. O personagem ali, o Kenjaku, sabia que o Megumi era alguém resistente a maldições e que poderia fazer o Sukuna renascer em seu corpo para até mesmo conseguir usar as sombras do Fushiguro. Com esse plano original, Sukuna teria um baita poder e com o jogo do abate ele poderia mostrar todo o seu potencial até se encontrar com o Kenjaku. Então, provavelmente essa seria uma segmentação importante para a gente observar o plano original, que era dar ali o controle para o Sukuna para que ele gerasse um caos no mundo Jujutsu e assim o jogo do abate fosse iniciado. Da forma realmente como até mesmo poderíamos esperar que o Sukuna ajudasse, entre aspas, no selamento de Satoru Gojo, né? Essa formação realmente como tudo isso foi colocado, porque ao invés da gente ter ali uma infinidade de maldições, uma infinidade de gente lutando contra o Gojo e todo aquele plano maluco em Shibuya para poder distrair o personagem, somente o Sukuna seria o suficiente para conseguir lutar contra o Gojo e selá-lo e fazer com que o seu selamento acontecesse, né? Ter aquelas modificações e até mesmo o Kenjaku conseguisse absorver as habilidades do Mahito. Só que aí provavelmente a gente tem uma grande questão. Onde o Itadori se encaixaria com isso? Como ele teria alguma importância se o Kenjaku não plantou o dedo na escola para ele, né? Porque se a gente começar a pensar nesse ponto, era pro Megumi, pro Fushiguro ser o protagonista e não o Itadori. Por que teve essa mudança? Por que teve toda essa perspectiva? Simples, por causa que o Itadori é um clone do Sukuna. Existem 3 pontos no mangá de Jujutsu Kaisen que fortalecem minha visão de que o Itadori pode ser um clone do Sukuna que o Kenjaku criou. Vocês acham mesmo que o Sukuna, o grande rei das maldições, se submeteria ao Kenjaku em algum plano ou coisa do tipo? O rei só quer o caos, e se tiver que matar o Kenjaku para continuar com o seu caos, ele fará. Não é à toa que quando desperta, assim que o Itadori come o dedo, a maldição pede para trazer as crianças e as mulheres para ele devorar. Ele até mesmo grita: onde estão as crianças e as mulheres desse mundo? Então, nós observamos no mangá 3 pontos interessantes que fortalecem que o Itadori é um clone do Sukuna. Vamos lá, né? O primeiro ponto que nós temos aqui é que o Kenjaku criou o Itadori porque sabia que não poderia ter o controle sobre a maldição. Sabia que não poderia controlar ali o Sukuna.
Como Kenjaku diz para o Choso no capítulo 202, seu objetivo é fazer com que a humanidade atinja o próximo estágio. Ele mesmo fala na conversa com a Tsukumo, ali no capítulo 136, que ele quer esse próximo estágio. Ele não é satisfeito apenas com não feiticeiros, feiticeiros e maldições. Ele acredita que a humanidade pode atingir um próximo nível, pode atingir um próximo estágio. Então, durante esses últimos anos, de alguma forma, o Kenjaku esteve por detrás de grandes momentos para chegar até o dia de hoje. Porque de alguma forma ele participou da eliminação do receptáculo de Tengen, influenciou o Suguru Geto a cair em desgraça, esperou que ele fosse morto, roubou o seu corpo, deixou o dedo na escola. Sukuna despertou e assim, depois disso, espalhou vários objetos amaldiçoados. Fez Itadori aprimorar o Mahito, roubou as habilidades da maldição, despertou os objetos amaldiçoados e começou o jogo do abate. Nesse momento, Kenjaku está rumando a Era de Ouro das Maldições, como ele havia prometido para o Sukuna no final do capítulo 136. Faltando apenas preencher todas as barreiras do jogo do abate com energia amaldiçoada. E agora o Sukuna está livre. A gente pode visualizar isso nos últimos capítulos, com o personagem tomando o corpo do Fushiguro. Com o Sukuna livre, vocês acham mesmo que o rei vai se submeter ao plano do Kenjaku? Vocês acham que o próprio Ryomei está ligando para onde a humanidade pode evoluir? Nem a pau. Sukuna não tá nem aí para isso. Por isso que o Kenjaku criou uma contramedida na qual acredito que o plano inicial do vilão não era fazer o Itadori comer o dedo do Sukuna, mas sim o Fushiguro, para depois criar tudo aquilo que a gente já falou sobre as possibilidades. O ponto 2 que nós temos é que o nome do Itadori carrega o kanji de benevolente e ele é o oposto do Sukuna e é a complementação da figura da lenda. Como sabemos, a lenda de Ryomei Sukuna é composta por um homem que possuía 4 braços e com que bate quase perfeitamente com a descrição do Sukuna do mangá, na sua forma antiga. Gege diz no guia oficial de Jujutsu Kaisen que nem mesmo o nome do Sukuna é Sukuna, porque ele recebeu esse nome mediante as suas características semelhantes à figura da lenda. Só que falta uma coisa, a lenda diz que Sukuna é um gêmeo siamês, com 2 rostos em uma mesma cabeça, ou seja, era um ser com 4 braços, 2 pernas e 2 faces. Mas o Sukuna não tem essa última característica. A gente já observou o Sukuna tendo ali a sua figura completa, a sua forma completa sendo mostrada para nós no mangá, mas em nenhum momento nós visualizamos o segundo rosto do personagem. Na lenda é falado que enquanto uma face do Sukuna era má, a outra era boa. Enquanto uma queria fazer o mal determinado, fazer o mal ali sem parar, a outra era justa e sensata. Além de que, como reparado por muitos de vocês no último vídeo, o nome Yuji carrega o kanji de benevolente, o completo oposto de malevolente, nome esse da expansão de domínio do Sukuna, fazendo o paralelo oposto entre os dois personagens, sendo essa complementação que ao longo da história de Jujutsu Kaisen, o próprio Gege foi construindo a figura completa da lenda de Sukuna. E o Gege não esconde em nenhum momento em suas artes o paralelo completo sobre Itadori e Sukuna, e de que ambos são 2 lados opostos da mesma moeda. A gente observa em vários momentos, inclusive até mesmo na arte do guia oficial que vocês estão vendo aqui atrás, que vai estar aparecendo também aí no vídeo, vocês podem ver exatamente como o Gege sempre coloca o Itadori e o Sukuna como se fossem lados opostos, da mesma forma como o Ryomei Sukuna é na lenda relacionado ao Japão, na mitologia japonesa, e essa figura de ser ali um gêmeo siamês com 2 faces. Isso nos leva diretamente ao ponto 3.
No ponto 3, nós temos que o Kenjaku diz para o Itadori que espera muitas coisas dele. Nas lendas envolvendo ao Sukuna, o irmão benevolente é o que impede o irmão malevolente de cometer atrocidades sem limites. E foi para isso que Kenjaku criou o Itadori, para impedir o Ryomei de Jujutsu Kaisen. Se o Sukuna é o mal encarnado, o Itadori é o bem. E o Kenjaku o criou para que pudesse chegar ao último estágio do seu plano. Mas como que o Itadori vai fazer isso? Como que o Itadori vai conseguir parar ali o Sukuna? No capítulo 136, quando o Kenjaku está indo embora com o reino da prisão, ele se despede do prota lhe chamando de Yuji Itadori e dizendo que espera grandes coisas do personagem. Essa frase ela é muito importante. Kenjaku tá mais que se ferrando pro Itadori. Então, por que se preocuparia em se despedir apontando o nome do personagem? Por que ele se preocuparia em dizer adeus focando em Yuji Itadori e não nos demais? Ah, LP, porque é pai e filho, é mãe e filho ali, uma relação realmente complicada. Calma, gente, calma. Eu acho que tem algo a mais, né? Eu acredito que essa parada do Kenjaku dizer ali Yuji Itadori é pra focar na benevolência que o nome do personagem carrega. Enquanto ele diz também que espera muito de você, o vilão passa a mensagem que ainda existe algo que ele quer do prota. E esse algo é o que ele vai fazer com o Sukuna. E sendo o Itadori clone do Ryomei, ele teria as mesmas técnicas da maldição, mas com efeitos opostos. Se tudo do Sukuna está ligado ao mal, as habilidades do Itadori seriam as mesmas, só que com energias opostas. Isso seria o perfeito Yin e Yang de Jujutsu Kaisen. E analisando os últimos capítulos de como o Sukuna vai começar a ser o alvo de todos os feiticeiros agora no jogo do abate, e essa formação na qual nós estamos observando pelo andar da carruagem, parece que o Kenjaku é quem vai ser o vilão final. Mas ele sabe que se não passar por cima do Sukuna, ele não vai atingir o seu objetivo. Ele sabe que o Sukuna tá nem aí pro planejamento e pro plano que ele tenha para uma evolução da humanidade. Então ele precisa passar por cima do personagem. Só que como que ele vai fazer isso? Ele não tem poder para isso. Até mesmo ali no flashback, isso é muito importante porque não foi uma frase jogada, não foi um conceito à toa. Até mesmo no flashback ali do Hajime, do Kashimo, a gente observa o próprio personagem chamando o Kenjaku pra porrada e ele fala não, ele se recusa na hora, dizendo que seria exterminado pelo Hajime, que seria exterminado pelo personagem. Então, da mesma forma como ele fez com Mahito, ele provavelmente usará o Itadori para que seu plano se concretize. Não importando se será diretamente ou indiretamente, o Kenjaku quer chegar ao seu objetivo final, nem que tenha que atropelar até mesmo o Rei das Maldições.